Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em Efésios, agora no capítulo 5, dessa carta maravilhosa, com tantas revelações tremendas de Paulo nessa carta aos Efésios, a carta assim, mais assim, como é que eu vou dizer, que mais nos revela a verdadeira natureza da igreja, aquilo que ela é perante o Senhor e perante as forças espirituais da maldade, porque nós lemos agora há pouco que a posição da igreja é uma posição análoga em sua batalha à posição dos anjos mesmo, porque nas esferas celestiais temos lugar de ação. Somos atores dos lugares celestiais. Temos uma posição em Cristo nos lugares celestiais. E isso, obviamente, com implicações muito grandes com relação à nossa vida e o que deve ser o modo da nossa vida espiritual e da nossa vigilância perante o Senhor. Isso vai tratar mais aqui no capítulo 5 dessa carta. Versículo 1 e 2 diz assim, resumidamente: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Imitadores de Deus como filhos amados, sede santos porque eu sou santo. A santidade do caráter nos termos dos frutos do Espírito. Não nos termos muitas vezes do legalismo, não nos termos muitas vezes de um misticismo afetado, mas nos termos de real renovação de caráter. Imitadores de Deus como filhos amados, porque Deus é santo e nós também temos que ser um povo santo em nosso caráter. Uma coisa que eu quero trazer de volta aqui é a questão da diferença do povo de Deus em relação àquilo que era a adoração pagã no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque esse panorama total de vida em santidade a partir da adoração a Deus é algo novo. Nós não nos damos conta disso, porque o cristianismo, de certa forma, se tornou hegemônico no Ocidente. E nós não temos lembrança e nem percepção do que era a religião do paganismo, o que eram os deuses pagãos em termos de comportamento humano. Temos que ler livros antigos, livros de história, para podermos entender. Um livro muito útil nesse sentido é As Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, que faz um contraste vivo entre aquilo que era o paganismo e a vida do paganismo e o que passou a se tornar a vida no Evangelho com a ascensão do cristianismo, com a vinda do Senhor e com a pregação do Evangelho na primeira era do nosso tempo, desse tempo atual, ou dos últimos dias, como diz as Escrituras, a partir do Pentecostes. O que mudou no panorama do mundo com a revelação do Evangelho. Isso o livro Catacumbas de Roma demonstra bem, de modo bem interessante, porque o melhor da filosofia pagã não reconhecia os termos da santidade do Evangelho. Sócrates e Platão, que eram homens elevados em termos de filosofia, eram homossexuais praticantes. Praticavam a mentira e praguejavam frequentemente. Os deuses pagãos eram deuses, como diria lá o poeta Juvenal, um poeta pagão chamado Juvenal, ele reconheceu isso. Deuses cruéis, mutáveis e iracundos, só na imundícia e podridão fecundos. Então eram deuses que os seus adoradores apenas pediam um favor e no seu próprio modo de adoração praticavam impurezas de toda sorte. Nós vemos lá na palavra de Deus que os reis piedosos, como Josias, como Ezequias e outros, tiravam as adorações dos altos e os prostitutos e prostitutas cultuais. Havia sexo, havia vinho, havia bebedeiras e orgias na forma de adoração pagã. Então, esses eram os deuses e esses eram os adoradores, sendo que os deuses pagãos, eles mesmos praticavam assim adultério, praticavam filicídio, fraticídio, tudo quanto é forma de assassinato, parricídio. Zeus, por exemplo, que é o deus principal dos gregos, chegou a ascender àquela posição de principal depois de ter matado o próprio pai, que é Cronos, e por aí vai. Então, os deuses pagãos eram assim. E, obviamente, que nesse contexto do paganismo não havia o menor requisito de santidade, porque os próprios deuses eram cruéis, os próprios deuses eram adúlteros, impuros e cruéis. E não é assim nas formas de adoração hoje em dia. Não é por nada, por exemplo, que o ocultismo é praticado pelos artistas de maneira geral. Porque no ocultismo não há requisito de santidade. Nenhum pai de santo, por exemplo, vai exigir santidade de quem pratica a macumba, a pureza,
muitos deles são gays, são possuídos por espíritos que levam a práticas homossexuais, práticas sexuais contrárias à natureza. Então, imitadores de Deus como filhos amados é coisa do evangelho e do cristianismo. Ninguém se iluda quanto a isso. O máximo que a religião pode fazer é adestrar as pessoas em práticas, em abluções, em regras que não renovam o homem de maneira nenhuma. Porque aqui, imitadores de Deus como filhos amados é algo que vem a partir da ação do Espírito de Deus em nós, porque é baseado no fruto do Espírito e é baseado em tudo aquilo que o Espírito de Deus nos capacita a viver em Jesus. Andar em amor, em relacionamento com Deus, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então aqui, viver o Evangelho, viver em santidade é andar em amor. Porque tudo aquilo que de Deus se requer como vida de santidade é praticado ou está dentro do amor de Deus. Esse amor que Ele mesmo nos derramou. Esse amor que Ele mesmo manifestou, tendo enviado a Jesus por morrer por nós na cruz. Que nos reata com Deus, que nos restabelece em nosso relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento, aí sim, a obra posterior do Espírito, aí sim vivemos em verdadeira justiça e santidade. Nós temos que entender que o testemunho da igreja é o testemunho daquilo que será a norma dos novos céus e na nova terra. Nesse ponto, até concordei com o René Kivitz daquela pregação polêmica que ele fez outro dia. René Kivitz disse que ele estava certo, que a igreja é sinal profético realmente daquilo que vai ser norma dos novos céus e da nova terra. Temos que viver aquilo que é a norma de comunhão, aquilo que é a norma de bênção, aquilo que é a norma de graça e de amor mútuo, para depois termos isso como norma de nossa vida com Deus, nos novos céus e na nova terra, em verdadeira santidade e justiça. Isso é para nós um imperativo categórico e deve brotar a partir do nosso relacionamento com Deus. Né? Como diria lá um cantor secular, Beto Guedes, é criar o paraíso agora para merecer viver depois. Não é bem criar o paraíso agora, porque o evangelho não é uma tentativa de fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, mas é a vida de acordo com o relacionamento com Deus, que se perpetuará nos novos céus e na nova terra e em nossa redenção final e definitiva. Amém? Entendamos isso então. Depois do versículo 13 a 14, continuando aqui, diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas nem sequer se nomeia entre vós, nem palavras vãs ou chocarrices. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento tem herança no reino de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. E, no entanto, pessoas estão sendo criminalizadas justamente por falar a palavra de Deus sobre aquilo que não deveria nem ser referido, o vergonhoso que é. Porque toda sorte de impurezas, nós não devemos participar delas. Toda sorte de impurezas. Essa era a vida do paganismo e essa está se tornando cada vez mais a vida em sociedade. De modo que até a linguagem obscena, até a linguagem que faz menção das práticas sexuais fora da vontade de Deus, nem isso deveria haver. O crente, por outro lado, deve ter uma linguagem sadia, não com gracejo indecente, não com piadas impuras, não com palavrões, mesmo em expressões assim de irritação. O crente deve ter assim, uma certa gravidade no falar, uma linguagem assim realmente sóbria, pura, uma linguagem assim decente realmente. Então, nem no nosso modo de falar não deve haver a reprodução daquilo que é prática no meio das pessoas que não conhecem o Senhor. Nem chocarrices, nem gracejos indecentes, porque o juízo de Deus virá contra todas essas coisas. O juízo de Deus virá contra todas essas coisas. Paulo fala com todas as letras: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Apesar do liberalismo pós-moderno, apesar do liberalismo teológico, que em alguns casos já nem condena mais a fornicação, já nem condena mais o homossexualismo, apesar disso tudo, a palavra de Deus é clara: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
A palavra chocarrice aqui é uma palavra muitas vezes assim de resposta rápida e zombeteira sobre coisas corretas. E essa linguagem ferina, essa linguagem irônica, sardônica, sarcástica, eivada de impureza, eivada de segundas intenções, se torna comum muitas vezes em humorísticos que zombam do evangelho hoje em dia. Temos, por exemplo, Portas dos Fundos e companhia, que zombam do evangelho, fazendo parecer intelectual e válido aquilo que se levanta contra o evangelho. Isso não é coisa de hoje. Isso é coisa já como parte da cultura geral da esquerda. Nós vemos isso lá mencionado num livro chamado 1968, O Ano que Não Terminou, de Zuenir Ventura. Já mencionei esse livro há um tempo atrás. Onde a linguagem obscena, onde a linguagem podre era considerada até uma norma assim, superior de percepção, porque na cabeça desses perversos, na cabeça das pessoas que vão se afastando cada vez mais de Deus, a linguagem obscena é uma linguagem assim que rompe um padrão, que rompe uma cultura assim, no dizer deles, uma cultura cerceadora das liberdades individuais. É assim que muitas vezes o evangelho é visto pelas pessoas. A cultura do evangelho, a cultura judaico-cristã de maneira geral, muitas vezes é vista pela contracultura e pelo intelectualismo, principalmente de esquerda, como uma norma assim que cerceia e que priva as pessoas de uma liberdade maior de percepção e de linguagem. Porque para eles, linguagem obscena e libertinagem são expressões de liberdade. É assim que eles veem. É por isso que eles fazem questão, muitas vezes, de serem chocantes. Porque o choque para eles é o exercício de liberdade. Então, quanto mais chocante, quanto mais podre, mais se expressa a liberdade. A cultura geral e até, muitas vezes, assim, expressões de arte contemporânea, arte abstrata, arte cinematográfica, fazem uso dessa liberdade, dessa libertinagem de linguagem como elemento assim de uma liberação pessoal, de uma liberação cultural, sacudindo, de certa forma, um jugo. É como se fosse uma filosofia de Friedrich Nietzsche, praticada a nível de cultura, a nível de entretenimento, a nível de peças de teatro, peças de youtuber, de programas de YouTube, que faz com que se coloque a cultura judaico-cristã de maneira geral e o evangelho mais em particular como elementos assim de afronta do que eles chamam de escatologia de linguagem, de modo assim que as pessoas que fazem isso se veem como libertários, se veem como pessoas livres de julgos, livres assim de cerceamentos morais. É assim que eles se veem, é assim que eles raciocinam. Tá? E a palavra de Deus diz para não sermos participantes com eles. Porque se o Salmo 1, lá no Antigo Testamento, já fala para não sermos participantes da roda dos escarnecedores, aqui Paulo fala para não sermos praticantes nessa linguagem pura, nessa zombaria, nesse espírito zombeteiro que existe hoje em dia na cultura de massa, infelizmente, praticada como forma assim de liberdade de linguagem. Eu vejo até um pastor, eu contrasto um pastor atual que tem muito conhecimento, que tem muita cultura, mas eu contrasto esse pastor com aquilo que era a linguagem sã dele lá nos anos 80, lá nos anos 90, uma linguagem boa, culta, que falava bem das coisas de Deus e que agora usa expressões baixas, expressões vis, expressões até chulas muitas vezes, falando a palavra de Deus muitas vezes com expressões chulas. Tem um pastor que infelizmente se desviou dessa maneira, assim, de certa forma, pregando uma pregação assim, liberal, no sentido assim, dos valores do evangelho, principalmente relacionado à pureza pessoal. Mas Apocalipse diz: afastai-vos dele, povo meu, para que não sejais participantes do seu juízo, porque se nós participarmos dessas coisas na forma do seu liberalismo, também participaremos dos juízos de Deus que virão sobre todas essas coisas. De Ana hoje, e todo o liberalismo de Baco, na forma de liberalismo teológico, muitas vezes, na boca de pastores, muitas vezes. Vigiemos sobre isso. Tá? No versículo 15 a 21 fala: portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e louvando de coração o Senhor,
sujeitáveis uns aos outros no temor do Senhor. Vede prudentemente como andais, vede prudentemente como andais. A nossa vida é uma vida em guerra espiritual. Essa mesma carta, no capítulo seguinte, vai explicitar os termos maiores dessa militância espiritual, dessa guerra espiritual na qual nós, como cristãos, nos achamos envolvidos. E aqui o que fala? Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, não como nessas, né, como diz na verdade. Procurando remir o tempo. Nós temos que entender que estamos em guerra constante e não podemos assim ser tolos, não podemos ser assim como as pessoas do mundo. Não entendemos a realidade tremenda na qual estamos envolvidos. Hebreus chega a dizer: fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, irmãos, entendamos os termos da nossa militância espiritual, da nossa vida espiritual, da guerra espiritual que temos diante de nós, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E tragamos para nossas vidas termos de vigilância, de zelo, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de comunhão com Deus, para que assim possamos fazer caminhos retos para nossos pés, nos termos daquilo que deve ser a nossa vigilância constante. Eu fico aborrecido quando vejo crentes assim, nesse tempo, sendo relapsos na oração, relapsos na comunhão, relaxados, não dando valor à comunhão, não dando valor a congregar, a estar junto como igreja, não valorizando isso em um tempo tão dramático como esse que estamos vivendo. Em um tempo que, mais do que nunca, as coisas estão assim se definindo para um lado ruim, para um lado do mal no mundo. Estão se estruturando. A grande ditadura global profetizada na palavra de Deus está assim sendo implementada a passos largos no nosso tempo. E eu vejo crentes assim, aparentemente assim, puxando uma cadeira para tomar um refresco no meio de um campo de batalha. Houve um episódio lá na Guerra Civil Norte-Americana, a primeira grande batalha que houve na Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, na época de Abraham Lincoln, a batalha chamada Batalha de Bull Run. E o povo ficou sabendo, o povo americano ficou sabendo que ia haver uma batalha em um campo aberto, e foram para lá assistir de camarote a batalha. Foram levando mesinhas, levando pãozinho, refresco, e montaram como se fosse um piquenique e ficaram ali para assistir a batalha. Só que a batalha começou a crescer, começou a ficar desorganizada, e começou a avançar para o meio das pessoas que estavam lá só para tomar um refresco e assistir a guerra, a batalha. E curiosidade mórbida de irem lá ver uma carnificina como foi aquela batalha. E aquela batalha avançou para o meio daquelas pessoas e muitos daqueles foram ali só para ter um dia agradável, só para assistir uma batalha sangrenta de soldados que se degladiavam ali no campo de batalha em Bull Run, tiveram que sair correndo e foram atingidos pelos tiros, foram mortos muitos deles. E eu vejo crentes agindo assim, no meio de uma batalha, puxando uma mesinha, pegando um refresquinho, pegando um churrasquinho, pegando espetinho e comendo espetinho no meio de uma batalha. Eu vejo crentes assim hoje em dia, fazendo como aqueles insensatos naquele episódio da Guerra de Secessão norte-americana. Colocando uma esteirinha no chão para sentar e tomar refresco, no meio de um campo de batalha. Sinceramente, é assim que eu vejo pessoas que não vigiam, pessoas que não oram, pessoas que não prestam atenção no que está acontecendo. Porque a advertência é essa, porque os dias são maus. Os dias são maus. Será que os crentes vão continuar dormindo em plenos dias maus? Será que não vão perceber o que está acontecendo bem diante de seus olhos? O grande avanço do mal no mundo. Já temos um contexto em que crentes estão sendo processados por falarem a palavra de Deus, por chamarem pecado de pecado. Enquanto outros, igualmente crentes, pastores, estão acomodando esse pecado que está comum hoje em dia e que está sendo muitas vezes assim defendida por leis. Já temos cristãos sendo processados por pregar que pecado é pecado. E, ao contrário de tudo isso, pessoas assim que não estão sequer orando direito, não estão congregando, estão achando o quê? Estão achando o quê? Não estão percebendo realmente esse tempo? Não estão percebendo que os dias são maus? E que por isso, por esta razão, temos que procurar compreender a vontade do Senhor, nos aplicar em compreender a vontade do Senhor.
em vigilância, em sobriedade, porque o que temos em nossos dias é isso. Não vos embriagueis, né, com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há pessoas que não estão se embriagando com vinho, mas estão se embriagando com internet, estão se embriagando com Instagram, com Facebook, com TikTok, com tudo que é bobagem, com tudo que é asneira da internet. Não estão se embriagando com vinho, mas estão se embriagando com outras coisas, porque a advertência contra a embriaguez com vinho é a advertência contra aquilo que nos entorpece, que nos distrai, que nos torna relapsos em tempo que deveríamos, mais do que nunca, estar sóbrios e vigilantes. Essa é a advertência. Ah, mas eu não me embriago com vinho. Não se embriaga com vinho? Passa 3, 4 horas na internet, passa 3, 4 horas clicando lá no celular, com esse monte de bobagem aí, você está sim se embriagando. Não com vinho, mas com distrações da internet, com baboseiras da internet. Com isso você está se embriagando. E não está vigilando, não está vigiando como deveria. Não está sendo vigilante como deveria. O aumento da iniquidade e o aumento das distrações são os termos desses dias maus. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Já está se formando nuvens negras no nosso horizonte. Já está se formando nuvens pesadas, carregadas. Estamos em uma calmaria antes da tempestade. As coisas estão avançando muito fortemente em nosso tempo. Vigiai e sejais sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho e nem com qualquer outra coisa, mas enchei-vos do Espírito. Eu sempre digo e vou repetir. O Pentecostes é padrão permanente de enchimento do Espírito. O Pentecostes não é um evento isolado. O Pentecostes pode e deve estar se repetindo sempre. O batismo com o Espírito, com toda aquela graça de Deus que nos renova, que nos ativa espiritualmente, que nos coloca assim, despertos espiritualmente. Esse é um padrão constante. E devemos estar sempre nos enchendo do Espírito. Ao contrário de estarmos nos distraindo com coisas que nos embriagam e que nos embotam os sentidos espirituais. Vigiemos sobre isso e andemos em comunhão, porque o restante da advertência fala, falando entre vós, enchemos o Espírito, falando entre vós, com salmos e louvando o Senhor, sujeitados uns aos outros em amor. O modo da nossa vigilância é um modo de vida em comunhão. Então não levemos essas coisas para o lado individual. Não sejamos contra crentes em casa. Não sejamos desigrejados. Não demos atenção a palavras que, de alguma maneira, desconstroem a igreja ou diluem a sua importância. Porque a nossa vigilância se dá individual e coletivamente, como pessoas remidas e na vida de corpo. Por isso que Paulo fala na mesma sequência, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando ao Senhor, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso só se faz em comunhão. É o modo do nosso andar mais completo no Senhor, em vigilância pessoal e em vida de comunhão na igreja, não na tua casa, não na internet, na igreja com os irmãos, celebrando juntos, orando juntos, intercedendo uns pelos outros, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo, que deve ser a nossa disposição mais sincera e mais real, uns com os outros, na norma da nossa vida de corpo e de igreja. Entendamos isso como parte integrante da nossa vigilância nesses dias atuais, nesses dias maus que estamos vivendo agora e que tendem a piorar e que, portanto, exige ainda mais de nós vigilância e vida em comunhão. Versículo 22 a 33, resumidamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Versículo abençoado. Só que o marido tem que tratar da mulher como Cristo trata da igreja também. Tem esse pequeno detalhe aqui.
a gente tem que levar em conta. A ordem do lar é essa. O marido é o sacerdote do lar. Eu concordo com esse termo. O marido realmente é o cabeça, é o responsável pela boa ordem de sua casa. É o papel do marido. Ele é o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a mulher deve a esse marido a mesma qualidade de submissão que deve ao Senhor. E o marido, por outro lado, deve tratar a sua mulher com a mesma qualidade de tratamento que recebe do Senhor, que o Senhor dispensa à sua igreja. Quer saber como você deve tratar a tua mulher? Como o Senhor trata você? Assim você deve tratar a tua mulher. Esse é o padrão. Quer saber como você deve ser submissa ao teu marido? Como você é submissa ao Senhor? Nesse mesmo tempo você deve ser submissa ao seu marido. Nós devemos entender aqui que no Evangelho, autoridade não é superioridade e submissão não é humilhação. Por que é importante entender isso? Porque na divindade, os termos de autoridade e submissão são esses. O Senhor Jesus se sujeitou ao Pai e veio assumir a forma de servo. Essa submissão de Jesus, essa humilhação de Jesus, não foi um termo assim de como é que eu vou dizer? De humilhação nesse sentido carnal que temos hoje em dia, em que uma pessoa oprime a outra. Porque os termos de submissão e de autoridade no Evangelho são outros termos. Esses são os termos que devem ser assim exercidos no Evangelho de maneira geral e na família em particular. Porque aqui Paulo abrange o termo tanto para o relacionamento de marido e mulher, quanto para a membresia da igreja, porque o protótipo de tudo é o relacionamento de Cristo com a igreja. O protótipo de como eu devo tratar a minha esposa é como Cristo trata a igreja. E como Cristo trata a igreja? No final do Evangelho de João, Jesus pegou uma toalha, despiu-se de certa parte de sua roupa, pegou a toalha, cingiu a si mesmo, colocou a toalha no redor da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. E Pedro, entendendo que Jesus é o Senhor, que ele estava se humilhando, que ele deveria fazer aquilo, aquele jeito impossível dele, não, Senhor, você não vai fazer isso. E Jesus disse, se eu não fizer isso, você não tem pacto comigo. Então lava tudo de uma vez. Aquela bobagem de Pedro lá. Por quê? Porque Pedro entendia que Jesus, como o Senhor, ele era superior, ele não devia realmente lavar os pés. E Jesus disse que ele estava fazendo aquilo, que ele faz isso, e que nós devemos fazer isso uns com os outros. Então, quando eu vejo uma passagem como essa, que o marido deve tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, eu vejo que o Senhor nos trata dessa maneira. Que esse deve ser o trato, que esse deve ser o padrão de todo o exercício de liderança da igreja. Não só a liderança do marido, porque a liderança do homem começa em casa, realmente. Mas agora, como pastor, eu devo ser esse mesmo tipo de líder, como pastor na minha igreja, com os irmãos. Devo estar com a toalha na mão, com a bacia e com a toalha. E exercer a liderança nesse molde, porque esse foi o exemplo do Senhor. Toda liderança na igreja, seja a liderança no lar, que começa no lar, e que se expande para a igreja, toda liderança deve ser exercida nesse espírito realmente de servo, de servir. Porque essa é a função de todo líder e de toda a esfera da liderança, servir. Nesse caso, a submissão também é desse mesmo espírito. Porque a submissão, ela é exercida pela mulher em relação ao marido, mas é exercida também do marido com relação ao Senhor e tem sido exercido com o Senhor em relação ao Pai, porque ele veio em submissão ao Pai nos redimir. Então, essa cadeia de autoridade e submissão deve ser toda ela exercida em termos do Evangelho. Nós não precisamos, então, falar em termos de machismo e de feminismo quando falar dessas coisas, porque temos os termos superiores do Evangelho, em serviço, em submissão, em graça. Então, não precisamos realmente assim, nos desculpar com o feminismo em relação a isso. E não precisamos realmente assim, justificar o machismo com relação a isso, porque não se trata nem de uma coisa e nem de outra, mas da norma geral do Evangelho em graça e em servir. Portanto, irmãos, não vamos assim dar ouvidos a ideologias perversas que têm desconstruído a família hoje em dia. Ideologias marxistas, ideologias feministas que têm assim, atacado a família, achando que aqui há um termo assim de humilhação da mulher ou de sujeição da mulher, nesse termo comum do mundo. Porque esses não foram e jamais serão os termos da autoridade e submissão segundo o Evangelho. E no caso do casamento, ele é a base da sociedade
E é a base simbólica de todo o relacionamento de Deus com o seu povo, essa norma ideal que vemos aqui. Essa norma ideal que falamos aqui de Cristo como o esposo, e a igreja como noiva, aparece também no Antigo Testamento, onde também na imagem de casamento, o pai se relaciona com Israel lá no Antigo Testamento. Inclusive com imagem assim até de adultérios, né? No Antigo Testamento fala até do modo como a igreja, como o povo de Israel era infiel a Deus e adulterava contra os deuses. No Antigo Testamento aparecia essa imagem do casamento. Em Cantares, há uma imagem também de Cristo com a igreja, embora assim, esse livro seja assim, um tanto assim erótico em muitos termos, mas aplicado espiritualmente fala também da união de Deus com o seu povo, ou de Cristo com a igreja. Aqui em Efésios, Paulo fala assim, por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se tornarão uma só carne com a sua esposa. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então Paulo assim, pega aqui em Efésios essa imagem do que é a união do homem com a mulher no casamento e aplica espiritualmente com a união de Cristo com a igreja, a união mística, união espiritual de Cristo com a igreja, e diz que isso é um mistério, é um grande mistério, essa união, que é simbolizada na imagem, né, do marido com sua esposa, a união íntima. É esse nível de intimidade que temos. É por isso que eu tenho repetido sempre aqui, que a nossa união, né, com o Senhor é da mesma qualidade que deve ser a nossa união com nossas esposas e também uns com os outros, porque somos membros do seu corpo. Aqui também fala essa passagem, como também Cristo amou a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Então esse é o padrão geral que é simbolizado dessa maneira da nossa união com o Senhor, da nossa união com os irmãos. Em Apocalipse, este casamento será consumado, porque a Nova Jerusalém descerá do céu como noiva para ser recebido pelo seu esposo, que é Jesus. A Nova Jerusalém é a imagem final da consumação desse casamento, enquanto andamos aqui aliançados como o Senhor, como corpo e como marido e mulher. Então entendamos essas coisas em seu próprio nível, em seu próprio âmbito, para que não caiamos em distorções seculares dessas coisas. Essa união espiritual, um só carne, um só espírito, possui implicações relacionais, não apenas com relação assim, ao que deve ser a nossa vida conjugal, mas também o que deve ser a nossa vida como igreja. Entendamos, então, de uma maneira compacta todas essas coisas e, principalmente, entendamos que todas essas coisas, tanto a autoridade quanto a submissão, são exercidos no Espírito do Evangelho, em graça e em verdade no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão.